Bom dia. Bom dia não, boa tarde. O sol já acordou lá na fazendinha faz um tempo. Bom dia, meus amores. Estamos aqui de volta com mais uma videoaula, dia 27 de março. Hoje nossa videoaula é de história, ok? Claro que não poderemos começar de forma diferente com a nossa mensagem do dia, nosso pensamento positivo, né? Que nossas palavras, nossos gestos e nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque a vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. Que todos possamos fazer o bem e somente fazer o bem, ok? Tassi Góes, que escreveu esta mensagenzinha. Então, que nós possamos sempre fazer o bem, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa apostila de história hoje na página 101. Nós vamos fazer hoje da 101 a 104. Já coloquei todas as orientações lá na agenda, ok? Leiam com atenção, porque tem coisas que estão nas orientações que vão te ajudar a relacionar os exercícios, assim como o vídeo também, tá bom? Hoje nós vamos ver os nossos dois primeiros tópicos aí. O primeiro tópico se chama abertura e o segundo marcos históricos. Nós vamos ver esses dois tópicos hoje. E na abertura nós temos esse prato maravilhoso. Ai, que delícia! Quem não provou ainda, não perca a chance. Até para poder falar mal, tá bom? A gente tem que provar primeiro. É feita com uma massa diferente, por isso que muitas pessoas não gostam muito. Não é um trigo comum, é feito com um tipo de feijão. Essa massa não é com um trigo comum, né? Outra coisa, tem aqui um camarão maravilhoso, né? Eu amo camarão. Tem alguns molhinhos específicos desta culinária. E aí a gente já vai para a página 102, que fala um pouquinho do nosso acarajé, que é o nome da receita culinária escolhida pela nossa apostila hoje. Lembrando, gente, novamente da Semana da Boa Alimentação, que eu falei lá no começo da semana, nosso prato ele tem que ter pelo menos 5 cores para ficar um prato saudável. Então a base, meu Deus, o que será que é saudável? Se você colocar pelo menos 5 cores no seu prato, ele se torna um prato saudável. Eu vou elaborar para vocês a partir da semana que vem uma aula de ciências só focando na Semana da Boa Alimentação, tá bom? Vou enviar umas culinariazinhas gostosas que de repente vocês podem fazer com a mamãe e o papai em casa, ok? Mas começando aqui na nossa apostila, gente, nós vamos ler um pouquinho sobre o acarajé, tá bom? Do que ele é feito, do que ele é constituído, de onde veio, o que significa a palavra acarajé, tá aí no segundo parágrafo. Quero que vocês leiam todos os textos com atenção, porque a Pro não pode ficar lendo os textos daqui, porque senão o vídeo fica muito longo. E eu gostaria muito que o vídeo ficasse longo. Porém, gente, o problema é subir esse vídeo para a internet, né? Quando você sobe o vídeo muito longo, ele demora muito. Então, eu não consigo dar outros vídeos, entendeu? Por isso que a Pro fala o mais importante de forma clara, porém, os textos eu não leio por conta disso, mas quero que vocês leiam. Daquela mesma forma que eu já expliquei. Leitura silenciosa e leitura em voz alta, tá bom? Para treinar a leitura e para trazer entendimento do texto. O seu entendimento do texto vem através dessa leitura. Então, nós temos aí no segundo parágrafo o significado da palavra acarajé. Depois nós estamos falando também de onde veio, né, essa acarajé, né? Onde que esse prato é originário de qual local do Brasil, qual região do Brasil, né? E por que nós estamos falando da acarajé, gente? Porque é um dos pratos que passou a fazer parte do patrimônio histórico nacional. Eu lembro que o último conteúdo da apostila 1 de História, nós estávamos falando sobre isso. Nós falamos várias coisas, mas nós estávamos falando disso. A construção da humanidade através da cultura do povo, né? Então, é por isso que a gente vê o acarajé de forma tão importante, porque além de ser um prato delicioso, ele traz uma cultura, ele tem um porquê, ele tem um objetivo, ele tem mãos ali, é feito como se fosse uma obra de arte, tá? Então, leia o textinho com calma, olha a leitura de imagem, importantíssima, tá bom?
se você for ler a legenda dessa imagem, você vai ver que até a roupa com que a população vende essa culinária faz parte da cultura. Que legal, né? Nosso segundo slide, gente, já tem aqui o primeiro exercício. De novo, a Pro vai falar para vocês agora sobre esse balão de fala aqui, ó. Discuta com seus colegas. Quem tem WhatsApp de colega, gente, liga um para o outro, conversa sobre o assunto da apostila. Quem não tem, conversa com o papai, com a mamãe, ou com o irmão, ou com o responsável que está cuidando de você. Se você vê que está difícil, coloque só a sua opinião, porque aí está dizendo, discuta com seus colegas. Qual é a importância da cultura para um povo? Se você não está com os colegas da classe, conversa por WhatsApp, conversa com a família e tenta elaborar a sua resposta, tá bom? Sabendo, gente, que a cultura, uma dica só, tá? Ela faz um povo. Eu já tinha falado na aula anterior que até a roupa de um determinado lugar não tem no outro. Estilos de roupa, olha só, roupa. Nós estamos falando de vestimentas. Às vezes em um lugar é costume se vestir de tal forma. Isso é cultural, que vem de geração em geração, tá? Aqui, ó, no primeiro balão de fala, nós estamos só recapitulando o que já foi estudado na apostila 1. E já aqui no segundo balão de fala é o que nós vamos estudar aqui. E a partir dos patrimônios históricos, que foi o nosso último assunto na apostila 1, nós vamos entender que dentro de patrimônios históricos temos marcos históricos, né? Vamos para a próxima página. Aí nós começamos a determinar para você o que é marco histórico. Se você for olhar e você quiser até grifar, que lá na sala a gente sempre grifa com o nosso marcador, né? Eu vou inventar uma forma aqui, gente, de eu grifar também. Eu vou ver se eu tenho como fazer isso no Paint, desculpa, de grifar, porque a gente sempre usava o nosso marcador. Eu pedia para marcar, né? Pegue o marcador, vamos grifar trechos importantes do texto, né? Mas se vocês forem olhar aqui, ó, no segundo parágrafo, tem uma dica muito boa de exemplos de patrimônios históricos que são marcos históricos. Por exemplo, cadê meu mouse? Aqui. Ó, em uma cidade, os edifícios, espaços e estruturas, objetos que indicam importantes eventos históricos, locais onde personalidades históricas viveram, que representam ideias, que formaram uma sociedade, ou os sítios arqueológicos são marcos que precisam ser preservados. Então, aqui a gente já tem um exemplo. Era muito bom a gente fazer isso com o marcador. Mas na próxima aula eu vou começar a dar um jeitinho já de marcar no meu texto e vocês peguem o marcador de vocês e marcam no livro. Marquem no livro, ok? Novamente, faça a leitura. Gente, meu tio já foi para essa cidade aqui, coisa mais linda, no Rio Grande do Sul. Ele entrou dentro deste castelo. Ele não tem telhado mais, é que a foto aqui, mas você pode pesquisar na internet. Sempre todo dia lá na escola, para dar uma dica de pesquisa na internet, né? Para usar a internet com sabedoria. Vai lá na internet e coloca. Isso aqui na época da colonização era usado pelos jesuítas, como se fosse um templo religioso, mas ao mesmo tempo de missões, onde eles catequizavam índios, ensinavam a palavra, né? Enfim, pesquisem, é muito lindo. E meu tio foi, trouxe uma lembrancinha, a coisa mais maravilhosa, que reproduzia essa fachada aqui, ó. A gente, quando tem a frente de um prédio, casa, a gente chama de fachada. Então, tinha a frente dessa fachada feita com madeira, coisa mais linda, gente. Mas pesquisem, leiam o texto para conhecer um pouquinho sobre esse sítio arqueológico, tá? Aqui nós temos mais dois. Eu já fui aqui. O Pelourinho, em Salvador, na Bahia. A gente precisa subir o elevador. Quem está lá na Cidade Baixa, sobe o elevador Lacerda. É um elevador que você tem um panorama total da praia, coisa mais linda, ver cruzeiros enormes de navios. E aí, quando você sobe, o elevador te deixa aqui em cima, no Pelourinho, que ele é chamado de Cidade Alta, né? Muito legal também, já estive lá, com muito orgulho. E
Já estive aqui também, que infelizmente está fechado para reforma há uns 4 anos. A gente vê que tem dinheiro para tanta coisa, mas porque é interessante, né? Tá vendo esse prédio aqui, esse monumento? Gente, aqui tem uma escadinha e você desce essas escadas, você tem o túmulo de Dom Pedro. Tem noção? Você consegue ver o túmulo de Dom Pedro. Em cima do túmulo dele tá a espada original dele. Do lado tem o túmulo da esposa dele, a coisa mais linda. E aqui é aquela obra super conhecida, que inclusive reproduz no nosso hino nacional, né? O nosso hino nacional, ele diz assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, não é? Porque aqui é o Dom Pedro em cima do seu cavalo gritando: independência ou morte. E aí ouviram-se um grito ao lado do riacho do Ipiranga. O riacho está bem aqui atrás. É um córregozinho. A gente ouve falar no hino nacional, a gente pensa que é um grande rio, que nem o Tietê, né? Não, é um riozinho. Hoje ele é um córrego bem discreto. Mas pensa, gente, na importância que esse monumento tem, que esse marco histórico tem. Ele traz uma história, a história do Império Brasileiro, da época do Império Brasileiro, que coisa mais linda, né? E aí, isso aqui fica em São Paulo, no bairro do Ipiranga, como diz no hino, a margens do Ipiranga, ele está dizendo do Riacho do Ipiranga. À beirada do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro gritou: independência ou morte, né? Muito lindo. Histórico, gente. Histórico. Ele fala por si, olhando esse monumento, quem tiver a chance, tá lá ainda, gente. Aqui tem o Museu do Ipiranga, aqui é uma subida para essa pessoa vermelha, ladeira, tem um chariz maravilhoso e tem um museu Ipiranga, aquela imagem famosa de Rogenda sobre ele fazendo a releitura da imagem de Dom Pedro gritando, um quadro maravilhoso. Está em reforma, mas essa parte aqui do monumento está lá, quem quiser ir, o pessoal faz caminhada, porque é um espaço lindo, maravilhoso. Tomara que o governo consiga reestruturar novamente, abrir para a gente, né? Não agora em época de corona, mas que eles consigam abrir, porque é muito lindo, vale a pena, quem tiver a chance de ver, vale a pena. E aí aqui a gente já tem a primeira questão, que é a primeira atividade que você vai ter que fazer sobre marcos históricos. Basta voltar no texto anterior, gente. A gente tem aqui, eu li para vocês, inclusive, dicas do que são, tá bom? Respondeu a questão? Tem mais duas. A segunda na sua cidade, há algum importante marco histórico? Você vai pesquisar. Eu coloquei um exercício na agenda referente a isso, depois eu explico melhor. De novo, balão de fala. Discuta com seus colegas. Você não vai discutir com os colegas, a não ser que você tenha o WhatsApp deles, mas não se reúna, não se junte presencialmente com os colegas. Use o WhatsApp, tá bom? Para proteger não só vocês, mas a família de vocês, vovô e vovó principalmente. Eu tenho meus pais idosos e eu tô fazendo de tudo, gente, para que eles não saiam às ruas. Se tiver uma conta para pagar, um mercado para fazer, eu tô fazendo por eles. Não tenho muito contato com eles, graças a Deus moro perto deles, consigo vê-los todos os dias, mas eu prefiro não ficar perto deles, porque eles são os nossos alvos. Então guarde o vovô e a vovó, nós temos essa função de proteger os nossos idosos, não é verdade? E aí a gente vai discutir então ou pelo WhatsApp ou com a família, tá? Leia a pergunta com atenção, você vai descrever suas conclusões abaixo a partir da conversa que você tiver com o adulto ou com os colegas, tá bom? Você acha que esses marcos são suficientes para determinar a nossa história ou precisa de mais alguma coisa? Você acha que esse local tem que ser preservado? É isso que a questão quer dizer, tá bom? Em seguida, como eu falei para vocês, lá na agenda, eu coloquei para vocês fazerem uma pesquisinha, tá? Vocês vão entrar na internet, pesquisar para mim imagens de marcos históricos. Na verdade, eu quero 4 imagens, 2 imagens de marcos históricos nacionais, ou seja, qualquer região do Brasil, e 2 imagens locais, ou seja, eu quero marcos históricos de Guarulhos, ok?
E aí no caderno você vai fazer o cabeçalho lindamente. Olha lá esse caderninho, hein? Ou folha de almaço que seja, mas é bonito, organizado, limpinho, letra legível, ok? Vai colar as 4 imagens e embaixo de cada uma você vai escrever o que essa imagem representa e ou simboliza. Essa imagem quer dizer o quê? Em seguida, você vai fazer a atividade de casa 1 da página 112, ok? A aula de história hoje foi essa, gente. Qualquer dúvida, Pro já falou a agenda. Tirem fotos dos exercícios prontos para mim, ok? São 5 atividades, uma no caderno e 4 na apostila. Tirem fotos dessas atividades para mim, me enviem para que eu possa corrigi-las e tenham atenção. Vocês não estão lendo os textos nem assistindo videoaulas. A Pro percebeu que tem pouquíssima visualização